esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhes disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isto, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, nesse texto do evangelista São Mateus, encontramos esse encontro. Temos esse encontro de Pedro, dos discípulos com a pessoa de Cristo. Pedro aqui se apresenta de duas formas, né? A primeira delas, Pedro está imbuído, cheio, fortalecido do Espírito Santo. E quando Jesus faz a pergunta: quem os homens dizem que eu sou? É como se Jesus estivesse fazendo uma pesquisa, né? Para perceber, entender, ou até mesmo dar pistas a respeito de quem ele era. Se as pessoas estavam compreendendo, entendendo o que estava acontecendo naquele momento. E então, a resposta é: uns dizem que o Senhor é Elias, outros que é Jeremias, outros que é João Batista, outros que é um dos profetas. Então, quer dizer, estou próximo, estou quase lá, né? As pessoas não entendiam, nem passava pela cabeça delas que era Deus mesmo que estava ali, e muito menos que Deus tinha um filho, que eles eram uma trindade santa. Então, estavam no caminho, né, imaginando a santidade daquele que ali estava, ainda distante, ainda longe, mas que havia algo de diferente. Com certeza eles sentiam isso, tinham que sentir, que em Jesus havia algo diferente. Não era comum as suas atitudes como a de qualquer outra pessoa, ainda mais no seu tempo, né, onde nós temos dentro daquele texto de Lucas, onde Jesus está nas bodas em Caná com a Virgem Santíssima, e aonde, quando ele pede que os serventes encham as talhas,
para transformar aquela água em vinho. Ele está transformando a realidade de algo que já não é eficaz mais, né? Então, ou seja, a lei, a forma de evangelizar, a forma com que os judeus caminhavam, já não mais servia para a conversão das pessoas. Então, quando Jesus transforma a água em vinho, ele diz, um novo tempo chegou. E agora, a partir de então, a forma de fazer tudo isso é diferente, será diferente. Então aqui, né, nós estamos vivendo isso também. Nesse contexto de Jesus, ele chegou, ele está ali, ele está caminhando, ele está realizando obras. Então é necessário que as pessoas entendam o que ele está fazendo, mesmo que eles não saibam que ele é filho do Pai. Então Jesus pergunta aos seus também, que convivem com ele, que estão com ele todos os dias. Ele pergunta, e vocês? Para vocês, quem eu sou? Pedro está cheio do Espírito Santo, está imbuído, está embebido, está transbordante. E Pedro então responde, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus, aquele que deve vir ao mundo. Então Jesus vai dizer para Pedro, não fostes, Pedro, feliz és tu, primeira palavra, né? Feliz és tu, Pedro, filho de Jonas, porque não foi nenhum ser humano, nenhuma pessoa, ninguém deste mundo que te revelou isto, mas foi o meu Pai que está no céu. Então, nesse momento Pedro tem esse encontro muito particular, muito pessoal com o Pai do céu, que revela a Pedro quem está ali. Vejam vocês se essa não é uma atitude muito amorosa do Pai. Dizem, ou disse, ou até mesmo a tradição, né, coloca isso, que João é o discípulo muito amado, né, de Jesus. Eu poderia dizer hoje que Pedro é o discípulo muito amado do Pai. Por quê? Porque o Pai revela isto para Pedro. Mas no desenrolar da conversa e da história, né, Jesus começa então a dizer a eles, olha, não pensem que será sempre assim, que as coisas serão sempre boas desse jeito. Não pensem em vocês que nós só vamos viver alegrias. Não pensem em vocês que vai ser vida fácil e tal. Mas nós teremos dificuldades, né? Não se escandalizem comigo, porque vai chegar um momento que eu vou me entregar, que eles vão me colocar na cruz, eles vão me bater, eles vão me ferir, eles vão me prender. Mas permaneçam firmes na esperança, tenham fé, tenham coragem, não desanimem, não pensem que o mundo está perdido, que as coisas estão perdidas, porque não é, né? Então a gente tem que morrer para vencer. E nesse exato momento, Pedro então esquece tudo, né? Manda o Espírito Santo embora, incorpora ele mesmo e diz, não, Senhor, o Senhor não pode sofrer, isso não pode acontecer com o Senhor, nós não vamos permitir de jeito nenhum que o Senhor sofra. E então Jesus, ele diz a Pedro uma palavra dura, mas necessária, afasta de mim, Satanás, vai para longe daqui. Porque, meus irmãos, a cruz é um dom de Deus. A cruz é o caminho que ele precisa fazer, né, para realizar tudo que realizou, para salvar o homem. A cruz não é castigo. A cruz é graça, é dom.
A cruz é um bem, é uma fortaleza. Nós entendemos a cruz como algo ruim. Difícil mas não é ruim, não é mal. Como se ter uma cruz na vida, passar por uma situação difícil, uma dificuldade, fosse algo do demônio. Aí eu vou dizer a vocês, o demônio ele tem medo da cruz, ele foge dela, porque ele sabe que é ali que ele foi derrotado. Então a cruz tem que ser sempre um sinal de salvação, de vida eterna para todos nós. A cruz, ela é sim um objeto de horror para Satanás, mas não pode ser para nós. Então o sofrimento e todas as situações que levam o nome de cruz, são necessários na nossa vida para vencer as forças do mal, para vencer o mal que está presente no mundo e que tantas vezes quer nos agarrar, como tentou agarrar também Pedro. Irmãos e irmãs, antes que vire uma palestra, então, vamos colocar no altar do Senhor, as nossas vidas e que Ele nos revele o restante.